Tem que ter muito equilíbrio emocional, né? Ela não altera o tom de voz, a Sam, educada, cortês. Eu fico impressionada, gente. Tá rolando também a CPI do MST. Essa é CPI só, né? Não é CPMI. Né? Tá rolando. Aliás, coloca aí na tela, só para a gente ver, sentir o clima, por favor. Gui, a CPI do MST. Somar com o tempo, a senhora vai encaminhar contra? Pode ser, presidente. Então, é 6 minutos. Perdão, vou querer fazer só o tempo de líder e depois eu uso o encaminhamento. Então, 3 minutos. Obrigada. Presidente, a gente está diante de uma flagrante ilegalidade sendo cometida por essa CPI. Primeiro, porque ela não se atém aos fatos do escopo, questão de ordem que foi levantada por mim, porque ela acaba fazendo pedidos para as secretarias estaduais de segurança, né? E também para os tribunais de justiça, que se pegue todo e qualquer tipo de inquérito ou de acusação. Tem que ter muito equilíbrio emocional, né? Ela não altera o tom de voz, a Sam, educada, cortês. Eu fico impressionada, gente. Eu não tenho. Estava normal, mas você estava ouvindo, Ivan? Estava normal para você? Desculpe, Yara. Sim, aqui estava normal. Então bota de volta. Então, de repente, foi aqui só. Coloca de volta, Gui. Tem nem sequer movimento com a própria luta pela reforma agrária. Deixando muito flagrante que o objetivo, a princípio, é criar uma lógica criminalizante e mais. De que forma que pode se dar o trabalho de uma CPI? Veja só você, todos os documentos em todas as polícias, em todos os tribunais, de todos os estados, sobre todos os movimentos sociais. Essa CPI tem 120 dias para funcionar e ela deve funcionar respeitando o nosso regimento, que diz que tem que ter fato determinado. Como é que ela vai trabalhar dessa forma? Quem é que vai fazer a análise de todos esses documentos que serão apresentados? Qual é o objetivo de se fazer análise desses documentos se, quando foi proposta a CPI, se referiu a movimentos de ocupação que foram feitas nesse ano, em 3 ou 4 localidades específicas? É evidente que isso aqui acaba se tornando um bate-cabeça dos próprios parlamentares que estão fazendo essa proposta. Querem levar para o MTST, querem levar para movimentos que têm relação com a luta do povo pobre, que não necessariamente envolve, inclusive, processos de ocupação, nem urbana e nem sequer ocupação rural, presidente. Claramente é uma forma de responder à demanda ou à base de cada um dos deputados. Bom, no meu estado tem esse movimento atuando, vou aqui mostrar, sabe-se lá para quem, se é para algum financiador de campanha, ou se é para alguma base social um pouco mais fanática, que eu estou aqui dando satisfação, propondo documentos a respeito de um movimento. Mas isso não tem nada a ver com a CPI. Se querem atuar sobre os demais movimentos sociais, que se proponham outros métodos, que se proponham outras CPIs, que vão até as delegacias, vão até os tribunais, dialoguem a respeito disso, se acham que tem algum tipo de ilegalidade. Agora, sair colocando todo e qualquer fato sobre qualquer movimento social serve para quê? Nem vocês vão conseguir ter acesso. Imagina o tempo que os servidores dessas instituições vão ter para trazer todos esses dados que vocês estão propondo sem tempo determinado, presidente. Ao longo de toda a história, isso não é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que serve para atuar sobre fatos determinados. Isso é uma vontade de vocês dizer que odeiam os movimentos sociais e que todos eles vão ser expostos aqui na CPI. É um grande absurdo e nós vamos judicializar mais uma vez essa questão, porque vocês estão descumprindo com aquilo que vocês mesmos propuseram na instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, deputada. Para encaminhar a favor... Senhor presidente, queria usar o tempo de maioria, por favor, da liderança. Só um minutinho, deputada. 8 minutos, deputada. Ok, muito obrigada, deputado. Eu queria reforçar aqui o que a deputada Sâmia colocou. Nós estamos com vários requerimentos nessa pauta pedindo informações indiscriminadas. Se querem informações sobre o MST, financiamento do movimento, ao pedir informações para uma instituição, tem que restringir o escopo, dizer que tipo de informação quer, relativa a quem, a qual contrato, a que se refere. Não podemos pedir para um banco informações gerais dele, onde vêm pessoas que têm contas nesse banco que nada tem a ver com a questão agrária. Nós não podemos pedir para a CVM informações generalizadas ou para o Banco Central. Isso é quebra de sigilo antecipado. E depois que isso vem, qual é a garantia que esses dados não vazem? Nós estamos colocando
a segurança jurídica dessas pessoas em risco, a segurança pessoal, as informações pessoais. Isso não vai dar certo, vai depor contra essa CPI. É no afã de querer criminalizar, de encontrar alguma coisa, não se sabe o quê, porque vocês não sabem o que vocês estão pedindo, aonde vocês querem chegar, apenas querem criminalizar, pedem informações generalizadas. Além de pedir informações generalizadas sobre instituições financeiras, que envolve o Banco Central, a CVM e um outro banco, que eu não sei de onde que surgiu a necessidade de pedir informações sobre esse outro banco privado, talvez seja o nome do banco, nós vamos colocar em risco a vida de pessoas, a vida que tem que ser, a vida pessoal, os dados pessoais. Isso não pode acontecer, não é papel dessa CPI investigar dessa forma. Tem que ter objeto específico para pedir essas informações. A outra coisa é sobre a ampliação do escopo em relação às entidades. Vou aqui dizer novamente, o escopo colocado para a investigação dessa CPI é o MST, e já não tem nenhum fato concreto para que se fizesse uma CPI. Foi uma decisão política de fazer para perseguir um movimento. E agora estão querendo colocar outros movimentos que não têm nada a ver, nem com a luta pela reforma agrária. Isso é temerário, é irresponsável, nós não podemos deixar isso acontecer nessa casa. E vocês querem criminalizar um movimento que contribui muito para o Brasil, um movimento que é responsável aqui, quero dizer novamente, pelo assentamento de 400 mil famílias, de cerca de 70 mil famílias acampadas, e um movimento que tem 2 mil escolas públicas construídas nesses acampamentos e assentamentos, que já alfabetizou mais de 100 mil pessoas, jovens e adultos no campo, 2 mil estudantes sem terras em cursos técnicos e superiores, um movimento que organizou mais de 100 cursos em parcerias com universidades públicas, um movimento que é reconhecido e legitimado pela sociedade brasileira, que tem 1.900 associações, 185 cooperativas, 120 agroindústrias que produzem alimentos saudáveis nesse país, que empregam pessoas, que dão condições dos assentados viverem com dignidade, de educarem seus filhos, de dar provimento às suas famílias. São pelo menos 15 cadeias produtivas principais, onde mais de 1.700 itens estiveram em comercialização na última Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo, visitadas por centenas, milhares de pessoas que reconhecem essa produção.